Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos mostrar como fazer a importação de dados de colheita e pós-aplicação, usando o Cirrus Web. Para acessar o Cirrus na web, basta digitar cirrus.ag na barra do seu navegador. Você vai precisar entrar com suas credenciais, login e senha, o mesmo que você usa para acessar o Cirrus aplicativo ou o Summit. Quando a página estiver carregada, clique no botão Importar, que está na coluna do lado esquerdo da tela. E então, será aberta a página para fazer a importação. É importante que o arquivo a ser importado atenda a alguns requisitos. O primeiro é que o arquivo deve ser original, exportado diretamente do monitor. Os arquivos editados não serão reconhecidos para importação. O segundo ponto é que a pasta que contém os arquivos deve ser compactada para .zip. Na tela de importação, devemos clicar no botão Browse para buscar o arquivo que desejamos importar. Buscamos o arquivo na pasta do computador ou no pendrive. As caixas de diálogo nos permitem escolher uma conta específica e um produtor específico para o qual podemos exportar os dados. Mas o único item obrigatório a ser preenchido é o nome do upload. Depois clicamos no botão Upload e aguardamos o arquivo ser carregado. Quando a barra de progresso está completa, significa que o conteúdo da pasta já está sendo analisado para verificação do conteúdo. Podemos acompanhar o processamento clicando em Activity, na coluna da esquerda. Na opção de Upload History, podemos verificar os arquivos que foram importados. Podemos ver o nome do upload. E na coluna de status, o arquivo está classificado como Processing File. Quando o processo de importação dos dados termina, o status muda para Valid Data Found. Aqui, cabe uma explicação do que ocorre no servidor, enquanto os dados estão sendo processados. O conteúdo da pasta compactada é verificado no servidor. O sistema faz uma varredura para identificar se há ou não dados de colheita e pós-aplicação. Uma vez que o sistema identifique que existem dados de colheita, é usado o georreferenciamento para atribuir os dados diretamente à área onde esses dados foram coletados. Existem as situações em que a colheita é feita com mais de uma colhedora. Nesses casos, você terá mais de um arquivo para fazer a importação. Basta repetir o processo com cada um dos arquivos. O sistema reconhece, por georreferência, que esses dados pertencem à mesma área, e importa os dados de forma que complemente o mapa com os dados que forem encontrados em cada pasta. E não é levado em consideração a marca das colhedoras ou monitores. Quando o processamento no servidor estiver finalizado, é possível conferir acessando novamente Activity, Upload History. Observe que os arquivos que importamos estão com um status diferente, como havíamos comentado anteriormente. Os dados já devem estar devidamente importados nos talhões correspondentes. Mas existem casos em que o sistema não consegue fazer essa associação. Então precisaremos fazer os ajustes manualmente. Na coluna da esquerda, temos a opção Import Issues. E clicando neste item, temos as opções Field Assignment, para verificação de não identificação da área a que os pontos pertencem, e Crop Assignment, de não identificação da cultura colhida. Selecionando o Field Assignment, serão listados os conjuntos de dados de colheita que não foram devidamente importados para algum talhão. Esses conjuntos de dados podem ser gerenciados selecionando todos, ou individualmente por talhão. Basta selecionar todos, ou os conjuntos específicos, e depois clicar no botão Manage, logo abaixo. Será carregado um mapa de satélite da região onde foi feita a operação, e sobre o mapa, serão mostrados os dados de colheita. Observe que para este caso, não temos o desenho do contorno do talhão onde a operação foi realizada. Temos os dados onde seria um talhão colhido. Porém, também temos outros dados que, apesar de estarem gravados como dados de colheita, não deveriam fazer parte do conjunto de dados que serão úteis no processamento. Esses dados do exemplo estão no carreador e provavelmente foi um erro operacional.
O sistema nos permite revisar e corrigir situações como esta. Vamos mostrar como fazer a limpeza desses dados e como fazer a atribuição correta desses dados ao talhão. Aqui, temos um conjunto de dados de colheita que pertencem a um talhão que não temos ainda registrado no banco de dados. Ao clicar no botão de adicionar talhões, serão carregadas as ferramentas que permitem demarcar a área. As ferramentas ficam no canto superior direito, e nos dão as opções de desenhar, importar um arquivo de perímetro, estabelecer um pivô, dividir e unir polígonos. Usando a ferramenta para desenhar, podemos marcar vértices ao redor da área onde estão os pontos, ou que sabemos ser um talhão. Ao finalizar a demarcação, podemos salvar essa nova área. E essa nova área ficará disponível para trabalhos usando o Summit e o aplicativo Cirrus. Precisamos alocar esse talhão em um produtor e uma fazenda. E também, nomeá-lo. Agora que temos a área, precisamos associar os dados a ela. Observe que na parte de baixo do mapa, temos a opção de selecionar o talhão ao qual queremos associar os dados. Neste caso, é o talhão que criamos. Basta marcar na caixinha e clicar Next. Veja que o contorno está amarelo e na lateral direita, temos algumas opções de seleção de dados. O primeiro ícone nos permite selecionar todos os dados do conjunto, tanto os que estão dentro quanto os que estão fora do perímetro. O segundo seleciona apenas os dados que estiverem na parte interna do perímetro. Os pontos selecionados serão importados, e os pontos não selecionados permanecem na lista de gerenciamento, até que sejam associados a uma área ou excluídos. Para concluir o processo, basta clicar em Submit, e o próximo conjunto de dados será carregado para gerenciarmos. Veja que aqui temos um outro conjunto de dados, que pertence a outra área, que neste caso, também não temos demarcação. Podemos fazer novamente o processo que acabamos de ver, e criar a área para importar esses dados também. Vejamos agora um exemplo de quando temos dados dentro e também fora do talhão. Depois de selecionar o talhão ao qual atribuiremos os dados, clicamos em Next, para ter acesso às ferramentas de seleção. Aqui, os dados que estão contidos no perímetro serão importados e os que estão fora da área não serão atribuídos. Posteriormente, podemos selecionar outra área a qual este excesso de pontos pertence, ou deletar esses dados. Agora, temos outro conjunto de dados que não precisam ser importados. Nesta situação, podemos usar a opção para deletar esses dados, clicando no botão Delete, do lado direito, acima do mapa. E o conjunto de dados seguinte vai carregar para fazermos o gerenciamento. E seguirão carregando até que tenhamos finalizado o processo com todos os conjuntos de dados. E à medida que gerenciamos esses dados, eles são atualizados no servidor, já associados ao talhão específico a que pertencem, e se complementando, no caso de estarem fracionados em mais de um conjunto de dados. Por exemplo, no caso de arquivos de 2 monitores. Outro erro de atribuição que pode ocorrer é quando não é reconhecida a cultura. Clicando em Crop Assignment, serão listados os conjuntos de dados que não tiveram a cultura identificada para que possamos fazer isso manualmente. Da mesma forma que fazemos para atribuição de campo, selecionamos o conjunto de dados na lista e depois clicamos para gerenciar. Os dados que não têm uma cultura definida são listados, e à direita, temos as opções de cultura para atribuir. No alto, na faixa laranja, podemos selecionar a cultura que será atribuída para todos os conjuntos de dados. Ou podemos fazer a atribuição de forma individual para cada conjunto de dados. Depois de selecionarmos a cultura, basta clicar em Submit. Será carregada uma tela para conferência, e podemos clicar em Salvar para finalizar a atribuição. Assim como na atribuição de campo, o sistema vai atualizar as informações e associar esses dados à área específica onde foram coletados.
Esperamos que este vídeo ajude nas atividades de importação de dados. Caso tenha mais dúvidas ou precise de mais informações, entre em contato com a gente.